Chegou a hora da tier list da Série A do Brasileiro. Vamos embora. Olá, pessoal. Começando mais um Raio X aqui no Game Arena. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com o Fred Figueroa para mais um Raio X, para mais um programa. Às vésperas aí do início do Campeonato Brasileiro da Série A, a gente traz este formato aqui de análise, né? Quase que um power ranking, uma tier list, onde a gente vai distribuir as 20 equipes que vão disputar a edição 2025 do Brasileirão aí na nossa tabela, tá? Tabela de cores em degradê, inclusive, porque vamos com a tier list o mais precisa possível, não é isso, Fred? Exatamente, Celso. A gente tem aí algumas áreas de classificação, tá, no campeonato. O título, a disputa direta pelo título, aquelas equipes, obviamente, que entram com chance real, tá, de serem campeãs. As equipes que invariavelmente vão estar muito próximas e vão ficar ali com a terceira, com a quarta vaga, né, que a Libertadores, abre aspas, mais nobre, as vagas clássicas e diretas para a Libertadores, que essa parte verde escura da lista, tá, e da parte mais verde claro, são o que a gente costuma chamar de vagas adicionais da Libertadores, alguns chamam de pré-Libertadores, que é um termo que oficialmente não existe, já é Libertadores. E a gente vai distribuindo e assim desce, tá? Sul-Americana, a zona neutra, que é aquela zona da permanência, e aí aquelas áreas de maior risco, tá? A gente vai... Você vê que vai ficando quente ali embaixo, né? Vai ficando laranja, vermelho, vermelho escuro. A gente até tem uma opção, tá? Que é já sentenciar que um time larga condenado ao rebaixamento. Tá ali, Série B 2026. Não sei se vamos colocar alguém ali, mas o gráfico abre essa possibilidade, tá? Muito bem, então tá super explicado aí o formato, tá, do nosso programa e daqui a pouco a gente começa a distribuir as 20 equipes que vão disputar essa edição. Antes de a gente começar a fazer isso, galera, quero fazer um convite a você baixar gratuitamente, tá, o aplicativo do Game Arena, onde você vai ter um super aplicativo de scores completíssimo, tá, compatível aí com os principais aplicativos de scores do mercado, conhecidos do mercado. Está conectado a uma base de dados super robusta, a maior também disponível no mercado, que é da Sport Radar. Lá você vai encontrar resultados em tempo real, estatísticas. Você pode favoritar ali as equipes que você quer acompanhar mais de perto, os campeonatos que você quer acompanhar também mais de perto. E, além disso, você também vai ter acesso gratuito e em tempo real de todo o conteúdo que a gente produz de forma autoral, diariamente, nas redações do Game Arena. E tudo isso, basta você, para ter acesso a tudo isso, basta você baixar e instalar no seu celular, no seu aplicativo, o aplicativo do Game Arena, seja na App Store ou no Google Play, beleza? Fica o convite para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente coloca no ar, independentemente do formato, se for uma hard news, se é uma matéria com uma reportagem especial, alguns dos nossos vídeos, você vai encontrar absolutamente tudo nesse aplicativo. Fica o convite para você fazer o download gratuito e dar essa moral para a turma aqui também. Então vamos lá, vamos começar a distribuir aqui as 20 equipes que vão disputar a Série A em 2025. E a gente vai fazer isso de ordem alfabética, começando com o Atlético Mineiro, clube que se fortaleceu bastante aí a partir da criação do modelo de SAF, né? Contratando nomes de peso do futebol nacional e internacional e disputando ali, né, de igual para igual, com os principais clubes do país, tecnicamente falando, já algumas temporadas, no caso Flamengo, Palmeiras. Maestro, como é que você vê o Galo, o Atlético Mineiro, dentro dessa temporada, dentro dessa edição? Para mim, briga pela Libertadores, G4, tá resolvendo, né, a acústica da Arena MRV para ficar tudo certinho, foi um problema. Muitos atleticanos no primeiro momento, até porque o estádio era novo, defendeu o patrimônio, mas disseram que não havia esse problema, mas havia, e precisa ser um caldeirão.
Hulk continua, assim, é um negócio assim, impressionante, continua sendo decisivo, continua sendo uma peça muito acima da média do futebol brasileiro. É um time que, se não teve um desempenho dentro do que vinha sendo nos últimos anos do Atlético Mineiro, mas com o poder econômico que tem, inclusive depois da venda de Paulinho para o Palmeiras. Perdeu o Paulinho naturalmente, mas pegou uma grana danada também. Ganhou o Campeonato Mineiro, o Hexa-Campeonato Mineiro, eu acho que chega com a possibilidade de encaixe para brigar pelo G4. Inclusive, Cássio citou, Celso, algo que merece realmente sublinhar, tá? Porque esse ano ele fez 9 gols nas 14 partidas do Atlético, tá? Sendo que ele não jogou as 14, tá? A média dele é de 0,89. É simplesmente a melhor média do Brasil. Hulk, nesse primeiro trimestre, é o atacante do Brasil com melhor média de gols por jogo, 0,89. Tá? Muito alta a média. E é um jogador que realmente, desde que voltou ao Brasil, ele tem sido um atacante indispensável, um cara muito decisivo na bola parada, na força. E como o Cássio também falou, um time de altíssimo investimento. Alguns até exagerados. O valor que trouxe Rony, por exemplo, assusta. Bernard, né, que nem encaixou ainda bem nesse time, mas um time que tem Scarpa, que tem Gabriel Menino, Coelho, um Atlético muito forte. Eu concordo com o posicionamento de Cássio. Ele é aquele time que vai ali brigar pelas principais vagas da Libertadores, tá? E talvez, dependendo do que os favoritíssimos ao título fizerem, como uma eles vão se derrapada, dividir, de repente, porque tem algo né? importante, tá, Celso? O Atlético Mineiro esse ano, todo mundo lembra a reta final terrível, né? Ele jogou final de Libertadores, jogou final de Copa do Brasil, perdeu as 2 decisões, já vinha fazendo um Campeonato Brasileiro ruim, mas implodiu na reta final e na última rodada quase era rebaixado. Isso tirou o Atlético da Libertadores desse ano. Ele está na Sul-Americana. Mas para a Sul-Americana, eu acredito que ele vai privilegiar o brasileiro, pelo menos até as fases mais agudas da Sul-Americana. Isso pode ser uma diferença em relação aos clubes que estão na zona que estão disputando a Libertadores, né? Então, eu posiciono o Atlético, assim como o Cássio, aqui dentro desse bloco, tá? Naquela primeira linha, mas afastado, um pouco afastado da disputa pelo título, mas com muita convicção de que ele vai ser ali terceiro, quarto, tá? Que ele vai... Basta um vento, né? Sensação de que basta um vento a favor um vento a favor dele e contra os outros. Um vento contrário, exatamente. Perfeito. Um vento a favor do Atlético, contrário. Porque os outros são muito... A vela... Os outros têm muitas velas. Já é motor. O outro resto da turma já vai a motor. Exatamente. A turma da canoa vem mais tarde. A turma que tá fazendo a travessia. Aqui, ó. A travessia oceânica. Vamos falar de um clube que já pertenceu, tá? A essa realidade. Não pertence mais. Tá motorizado, né? Tá motorizado. Tá muito, pô. Porque, veja, a gente vai falar agora do Bahia. O Bahia, que é um grande ativo do Grupo City, né? Que o trata como tal, fazendo investimentos de mercado que indicam que realmente tem grandes planos para o Bahia, né? Houve um primeiro momento ali de adaptação, quase que um tratamento de choque, né, para que a torcida do Bahia entendesse a nova forma de o futebol do clube ser gerido, lá naquele período ali com o Renato Paiva, né, aquela relação péssima entre torcedor e treinador. Mas aos poucos o Bahia foi dando passos mais concretos, né? Se antes parecia para a gente um pouco titubeante, depois foi dando passos mais concretos, foi buscar grandes nomes do mercado, disputando aí com os principais players do mercado e vencendo, como foi aí o caso de Everton Ribeiro. Não por acaso o Bahia faz uma grande campanha em 2024 que o coloca de volta
a uma disputa da Libertadores, né? Superando aí alcançando uma série de metas, uma série de expectativas que a própria torcida tinha, né, sobre o time. Qual a expectativa, maestro, que você tem sobre esse Bahia para a temporada de 2025, para o Brasileirão 2025? O Bahia, ele teve o primeiro turno muito bom em 24, deu uma patinada grande no segundo turno, mas no final conseguiu terminar dentro da Libertadores, voltar a conseguir ficar entre os 10 do Brasileiro depois de 20 anos, voltar para a Libertadores depois de 36 anos, enfim. Isso com pouco tempo de sua SAF. Para esse ano, parte dos jogadores que o clube adquiriu começaram a ser utilizados naquele ano, como o Lúcio Rodrigues, mas ele começa a ganhar uma utilidade maior agora em 25, ter um jogador mais presente, e o Bahia continua investindo no time. Então, o momento do Bahia, que terminou em termos de resultados bom, ele foi melhorando nesse início, então eu não consigo achar que o Bahia vai ficar atrás do que ele conseguiu no passado. Eu acho que é, no mínimo, a pré-Libertadores para o Bahia, mas com alguma chance, ou seja, ele está mais perto de ser Libertadores do que ser Sul-Americana. Aí, nesse tempo, por exemplo, para 25 tem a compra de Eric Pulga por 18 milhões, junto ao Ceará, e o jogador simplesmente entrega muito rapidamente gols e assistências. Essa o semana, Bahia recusou a proposta de 51 milhões já. Isso, é exatamente esse ponto que eu ia falar, mundo árabe, né? Como se fala, do mundo árabe. Uma proposta de 51 milhões de reais. Ou seja, estava em casa, né? A proposta foi do vizinho. e isso para o jogador comprado por 18. Dentro do Nordeste, uma das maiores negociações da história do futebol do Nordeste. A maior justamente uma do Bahia também, na compra de Caio Alexandre, né, junto ao Fortaleza. Então, eu enxergo o Bahia repetindo, pelo menos, a pré-Libertadores. Mas dentro desse degradê, ele é mais... eu acho que ele está mais para o verde escuro do que para o verde claro, tá? Assim, ele tá mais... Ele seria um cenário mais olhando para cima do que tendo algum temor com a fase seguinte da competição. Celso, esse Bahia, ele vem extremamente forte para essa temporada, tá? Sim. O trabalho de Senna esse ano foi muito cuidadoso, metódico até eu diria. E a gente viu provas muito contundentes de um time frio, de um time treinado, que sabe o que precisa fazer. Foi muito frio nessas fases de classificação para a Libertadores. No último jogo, antes da estreia da Série A, colocou 10 reservas em campo contra o Ceará. O Ceará que estava com uma maioria titular. E chegou a fazer 3-0. O jogo termina 3-2, mas curiosamente é quando começam as mudanças no time. Mas o que eu quero dizer é que o reserva completo do Bahia, ele está trabalhado, espelhado com a equipe titular, tá? Ceni montou um Bahia dinâmico, um Bahia que tem uma forma moderna de se postar em campo, com variações, com e sem a bola, tá? E jogadores tanto de qualidade reconhecida, como Everton Ribeiro, tá? Como Lúcio, apesar de ser um jovem, mas o campeão do mundo pelo Uruguai sub-20, hoje jogador da seleção uruguaia. E nomes que estão numa curva de alta, como o Cássio falou, o caso, tá, de Eric Pulga. Um elenco bem montado, um elenco forte, e que eu vou posicionar da mesma forma que Cássio, né, sendo um favorito, não só briga por vagas adicionais da Libertadores, mas um favorito a essas vagas. E eu só não aposto mais fichas no Bahia justamente porque vai se dedicar muito à própria Libertadores desse ano. E aí talvez, na necessidade de rodar, o elenco acabe cobrando a conta, né? Com limitações, com variações que acabem sendo cobradas. Uma coisa é você enfrentar, como eu falei aqui, o Ceará ou qualquer outro time da parte mais de baixo ali dessa Série A. Outra coisa é você, de forma regular, precisar recorrer, tá, a jogadores
que compõem o grupo. Talvez isso aconteça com o Bahia nessas 12 primeiras rodadas, tá? Que são entrecortadas por Libertadores, e pode acontecer se o Bahia seguir em frente na competição. Então, eu fico com esse posicionamento aí de um favorito, tá? Na zona de pré-Libertadores, na zona das vagas adicionais, mas um favorito a essas vagas. E agora a gente vai falar do atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores, um Botafogo que ressurgiu também, né, para a prateleira dos principais clubes do Brasil em relação a potencial técnico, a conquistas, né? Assim como falamos aí de Atlético Mineiro e Bahia, o Botafogo também passou por uma transformação, né, ao virar SAF, Sociedade Anônima do Futebol, num contexto um pouco diferente, peculiar. O Botafogo ele tem uma cara, né? John Textor é o dono do Botafogo, é um personagem que faz parte ali do dia a dia, do futebol do clube, e gostem ou não da figura, sem dúvida é um cara que conseguiu com louvor os objetivos traçados para alguém que entra numa empreitada como essa, pelo menos os objetivos esportivos, Fred. Tirou o Botafogo do limbo, de um lugar onde ele ia diminuindo ano após ano, e fez o clube viver um ano mágico, momentos mágicos, né? Temporadas mágicas. 2024, o Botafogo colheu toda a plantação, né, feita justamente por Textor. Poderia ter sido já em 2023 com o título brasileiro, mas aconteceu aquela já histórica, né, queda de rendimento ali na reta final, que gerou um trauma, e de forma impressionante todos os traumas foram exorcizados em 2024. Agora a gente vai para uma nova curva do Botafogo, para um novo momento. E aqui paira uma interrogação considerável. Será que o Botafogo, pós-título da Libertadores, pós-título brasileiro, vai até estrategicamente aceitar uma temporada de manutenção, uma temporada de reposicionamento, ou vai tentar recuperar esse início de ano terrível para ser novamente um protagonista dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da Libertadores? A verdade é que até aqui, dos 20 clubes da Série A, é disparado o de pior aproveitamento. Disparado. Tá? Fez apenas 30% dos pontos que disputou em 14 jogos. Nesse momento perdeu Recopa, perdeu Supercopa, tá? Derrotas para o Racing, para o Flamengo. No Campeonato Carioca só ganhou um clássico, tá? Não conseguiu nem a classificação para Taça Rio. Um ano muito ruim. É o time que mais perdeu da Série A, são 9 derrotas. É o time que tem o pior saldo de gols no Campeonato Carioca, e somando as disputas da Recopa e da Supercopa, o Botafogo tem 19 gols sofridos e 12 marcados, é um saldo menos 7. E a remontagem do time, que é necessária, ela não foi intensa para o começo do Brasileiro. Pode até vir quando a janela abrir lá para julho. Mas nas 12 primeiras rodadas, a gente tem o Botafogo com um elenco muito parecido com o que disputou esse primeiro trimestre. Que para o Botafogo não foi nem trimestre, foi bimestre. Porque em março o Botafogo já não tinha mais jogos oficiais para fazer. O grande reforço para esse momento é o uruguaio Santiago Rodrigues, atacante, 17 milhões de euros investido, o que prova que a SAF vai continuar fazendo investimentos de peso, mas eu não sei se resolve. Tá? Um time que tem um grande jogador no meio, que é Savarino, contratou Arthur, atacante do Palmeiras, atacante que a gente conhece bem, que eu também não sei se é um jogador pro nível que o Botafogo
elevou Chegou. o ano passado, tá? Exatamente. Perdeu Almada e Luiz Henrique. Pra mim, claramente, não conseguiu Repor. recompor a altura, mas também eu nem sei como é que conseguiria, né? Porque a Almada tá voando, tá? Muito bem da seleção argentina. Vimos isso aí com a nossa própria pele, né? Nas eliminatórias. E Luiz Henrique também vinha muito bem pela seleção e agora tá no futebol europeu. E a cereja do bolo de dúvidas do Botafogo é o treinador. Simplesmente Renato Paiva, que foi um desastre no Bahia. Tem uma expectativa grande sobre esse trabalho, viu? Talvez o pior treinador da história moderna do Bahia. E o Botafogo ignorou a passagem dele pelo Bahia e foi resgatar a Paiva lá no México. Então, assim, Celso, sendo muito sincero, eu tenho muito mais dúvidas do que certezas aqui, nesse caso. E as dúvidas pendem para o negativo. Eu não tenho perspectiva aí muito otimista para o Botafogo, não. Quero ver onde é que Cássio pensa em posicionar o Botafogo, mas é um time que precisamos Onde é que você ver está posicionando o jogar. Botafogo? Só para ver. Veja, eu vou posicionar, Cássio, nessa nossa linha degradê. Nessa nossa linha degradê, eu vou posicionar quase na fronteira da pré-Libertadores com a Sul-Americana, tá? Pronto, é porque você estava num tom que eu estava achando, pô, meu amigo, é amarelo para vermelho quase, mas ainda não é para tanto. Mas Ainda não é pra tanto. Pô, tem Savarino, assim, tem claro, time então, ali, né? Eu considero, eu vou no mesmo. Pode colocar o escudo aí, porque eu estou nessa mesma lógica. Pré-Libertadores, beirando com possibilidade sul-americana, mas com a ressalva, essa ressalva será feita para alguns clubes. O ano mágico do Botafogo não precisa ser repetido. Até porque no Brasil só 3 times conseguiram ganhar a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano, né? O Santos 2 vezes, 62 e 63, o Flamengo em 19 e o Botafogo em 24. Então, o Botafogo não precisa repetir aquilo para alguém dizer, o ano do Botafogo foi trágico, não brilhou do mesmo jeito. Claro que não vai brilhar do mesmo jeito. Para fazer aquilo ali, é um cometa que passa. E não é um cometa do Botafogo, é um cometa do futebol brasileiro. Mas o início de 24 do Botafogo tinha sido ruim também. Não tanto quanto desse ano, que ele pelo menos foi para a Taça Rio, né? Ficou entre o quinto e o oitavo e foi bicampeão da Taça Rio. Não conseguiu disputar o 3 esse ano. Ou seja, não ficou nem entre os 8 melhores do Carioca. Perdeu a Recopa, que valia, não tem nada de pré-temporada, era título oficial, valia dinheiro, valia status. O Fluminense ganhou a Recopa, o Flamengo ganhou a Recopa. É o campeão da Libertadores lá, dentro da sua casa, porque o campeão da Libertadores faz o jogo de volta dentro de casa na Recopa e perde lá em Lô, na verdade, né? E a Supercopa que uma torcida, um ou outro jornalista, torcedor, enfim, quem gosta de futebol pode até olhar diferente para a Supercopa, mas na hora que você está fazendo contra um rival, eu acho que ela já ganha um peso diferente. Então, independentemente do que a pessoa possa achar em relação à Supercopa do Brasil, era a Supercopa do Brasil contra o Flamengo e sendo você o time que ganhou tudo, você não vai querer perder, depois de ganhar tudo, perder o título para o seu arquirrival. E perdeu. Então, esses primeiros meses foram horrorosos, mas a capacidade que o Botafogo tem para, na próxima janela, dar uma turbinada é enorme, como já aconteceu outras vezes. Assim, a Almada ter jogado no Botafogo, eu repito, a Almada, nessa última data FIFA, foi o autor do gol da vitória da Argentina sobre o Uruguai, dentro do Centenário. É a Argentina campeã do mundo e o cara fazendo... Esse cara era do Botafogo, ele já campeão do mundo, ele era do Botafogo em 2024. Assim, dentro do cenário normal, como a gente acompanha o futebol, o Botafogo não contrata a Almada. Mas se o Botafogo atual tem condições para contratar a Almada, então eu não posso dizer que um clube que tem uma capacidade desse tamanho, apesar do rebuliço que está tendo nos últimos meses, né, com um grupo de texto em relação aos seus clubes, mas se ele organizar isso aí, eu não posso desprezar que a capacidade que esse clube tem de fazer uma janela mirabolante é considerável. E aí basta uma janela para resolver, como foi, por exemplo, a do Corinthians, que no fim das contas foi bater na Libertadores ano passado. Cheio de dívida, Memphis Depay. Pronto, assim. Então, não dá para ignorar isso aí. Então, o Botafogo, pelo o início trágico de 25, ele sai de um favorito a ser campeão. Mas eu não consigo dizer que esse time também, esse time agora é segunda página. Para mim, é primeira página ainda.
não pelo que ele fez em 25, mas pela capacidade que ele tem para fazer o ajuste na próxima janela, que é na 12ª rodada, né? Eu não duvido até de um campeonato mais abaixo, mas eu mantenho os pilares ali. Também não duvido, mas eu enxergo como importante esse cenário, mas a mesma lógica. Mas assim, eu tô fazendo em respeito ao que o Botafogo viveu no passado. Eu também. Acho justo e acho lógico até. E o poder de compra também reforça isso, né? A gente sabe que afinal, não são só 12 jogos, né? Tem uma pausa de um mês e vai para o Mundial de Clubes, né? Exatamente. Agora a gente vai falar do primeiro time, né? Do primeiro dos 4, né? Que vem da Série B, vem de acesso à Série B. No caso, o Ceará foi o 4º colocado da Série B do ano passado. E isso sempre acaba sendo algo importante de ser observado, porque acho que a cada temporada o tamanho do degrau de uma divisão para outra no futebol brasileiro está maior, né, Fred? E é muito importante observar que o Ceará vem nessa condição de ser um time que vem da Série B, conquistou o acesso de uma forma muito sofrida, e tendo perdido aí suas principais peças, caso, por exemplo, de Eric Pulga, né? Que está super valorizado, jogando muito no Bahia, né? Exatamente, Celso. O Ceará precisou de uma reconstrução total, quase, né? E fez essa reconstrução apostando em jogadores, a maioria que foram destaque na própria Série B. Tá? Você viu o Ceará fazendo um mercado ali que trouxe Fernandinho do Mirassol, tá? Que trouxe Dieguinho, lateral direito do Goiás, que acabou se firmando mais como volante no Ceará, né? Trouxe William Machado para a defesa. E também foi fazendo recomposições com jogadores do rebaixado Cuiabá, jogadores que não vinham sendo aproveitados nos clubes principais da Série A, como Pedro Henrique, um nome muito interessante. Tá? E dessa forma o Ceará foi fazendo ali sua reconstrução, mantendo também peças-chave, né, da equipe, como Lourenço, como Mugni, tá? Matheus Bahia, que acabou conseguindo a permanência dele justamente nessa negociação de Eric Pulga. Aí você entrega esse time, que eu vou usar um termo que acabou sendo utilizado pelos próprios jogadores do Ceará, depois de uma polêmica com influências ali da final do Campeonato Cearense, que são os operários, né? Você entrega esse time de operário e coloca na mão de Léo Condé, que sabe trabalhar dessa forma. E não há dúvida que Léo Condé conseguiu dar um encaixe, dar uma cara e dar um corpo para esse Ceará. Agora, como a maior parte dos times, o Ceará, nesse primeiro trimestre, foi pouco testado. Conseguiu bons resultados, mas foi pouco testado. Claro que os embates contra o Fortaleza pesam muito a favor. O Ceará enfrentou Fortaleza 3 vezes, venceu 2 e empatou 1, podendo empatar, que foi o jogo que ele foi campeão. Tá? Ele tinha um jogador a mais, consegue o empate, e se ele talvez precisasse da vitória, ele até conseguisse, mas não era necessário para ele. Fora isso, veio fazer um outro jogo contra adversário de Série A, agora, 3 dias do início da competição. E pegou um Bahia com 10 reservas e foi engolido em grande parte do jogo. O jogo acabou 3-2, tá? O Ceará teve uma reação na reta final. Curiosamente, quando o time do Ceará foi ficando mais reserva e o time do Bahia enxertando titulares. Foi o desenho do jogo, tá? Mas preocupou, deixou uma certa preocupação o amplo domínio que os reservas do Bahia tiveram contra o Ceará ali, com 7, 8 jogadores titulares, alguns ali, que a gente pode chamar ficam na lista ali dos 14 mais utilizados por Condé, tá? Só que a gente também tem aspectos positivos aí para considerar.
além do encaixe dado por Condé, a qualificação é muito importante. Contra o Bahia, o Ceará não contou com um jogador que eu diria que mudou sozinho o nível de desempenho e o patamar do time, que foi Pedro Raul. Estava encostado no Corinthians, já na reta final ali da primeira janela, o Ceará fechou a negociação e o cara chegou voando. Fez 6 gols. Lembra que eu falei que Hulk tem a melhor média do Brasil? A segunda é de Pedro Raul. Tá? 6 gols, chegou voando. Tá? Acho que na verdade 5 gols em 6 jogos. Não foram 6 gols, foram 5 em 6 jogos. Mas assim, um alto desempenho, decisivo demais pro título. E se você traz 1 ou 2 jogadores desse perfil, você multiplica o potencial daqueles que estão dando o suporte para tudo isso. Tá? Outro ponto que eu acho que vale chamar a atenção é que o Ceará, na repetição e dando confiança, transformou Bruno, que era um goleiro extremamente questionado, que paravam dúvidas pesadíssimas sobre ele, transformou ele num goleiro estável, seguro para uma Série A. Confiável. Não tem mais o que falar de Bruno. No entanto, Celso, é inevitável que para um time que volta da segunda divisão, que para um time que investiu pouco, que montou seu elenco com essa característica, as perspectivas são de risco. Tá? Não sei ali o quanto a gente situa entre o alto risco e a zona de risco, mas é perto do alto risco. Tá? Porque é um potencial candidato a rebaixamento, vai estar ali junto com 5 ou 6 times nessa condição. Até para que as respostas venham. Não tem como a gente largar de forma diferente. O Ceará é muito sólido, mas é muito sólido jogando contra equipes mais fracas. E ainda assim mostrou problemas aqui e ali. Tá? Vamos precisar vê-lo jogar. Mas o ponto de largada é mais perto do alto risco. Ali eu deixaria ele na zona de risco, mas mais perto do alto risco. Mestre, e aí? Onde você vai posicionar o Ceará dentro desse degradê da nossa tier list? Dentro da zona de risco. Dentro da zona de risco. Mais perto da zona de alto risco? Mais perto da zona de alto risco. Assim, não vai ser... E se o torcedor do Ceará ficar puto da vida, espere um pouquinho. Você recomendo esperar um pouquinho, porque não vai ficar sozinho ali, não. Vai ter jeito para conversar. Porque geralmente o cara quer... Todo mundo quer que seu time esteja no alto, mas enfim. Tem uns 5, 6 cadeiras aí. Tem umas cadeiras aí. Tem jeito para conversar. Tem jeito para conversar. Não é forever alone, não. Aí não. E a lógica do Ceará, desse time de operários, funcionou dentro do estadual, mas com pouquíssimos jogos fora do Ceará. Eu acho que tem poucos esse tipo de poucos testes fora do estado do Ceará. Isso pesa bastante, porque na primeira divisão a pontuação fora de casa é um desafio enorme. É o histórico dos times do Nordeste, mas bem que é uma curva para todo mundo, mas assim, falo porque tem mais esse histórico dos times do Nordeste, então é algo que é mais acentuado. Então não dá para pegar tudo que o Ceará fez nesses primeiros meses, onde foi basicamente tudo dentro do estado do Ceará e projetar para a primeira divisão. Mas o encaixe do time, aí sim você tem como colocar, o time está... Na hora que você fala na hora que você apelida um time de operários, ninguém usou a palavra greve, né? Então, no mínimo, a galera está trabalhando. Não são operários em greve, são operários trabalhando. Então, no mínimo, a fábrica está funcionando aí, porque tem time que a fábrica não está funcionando ainda. Então, ter um time de operários pode não ser suficiente para um campeonato tão duro, e, sobretudo, como promete ser esse campeonato brasileiro, um campeonato muito milionário, mas esse encaixe vai ser muito importante deverá ser muito importante para a largada do campeonato. Muito bem, portanto, Ceará aí na zona de risco, mas se aproximando do calor da zona de alto risco. Agora a gente vai para um time já mencionado aqui, o Corinthians, né? O Maestro falou agora há pouco, né? O Corinthians está em crise e tal, está em dificuldade, Memphis Depay. E mudou completamente, né, o patamar do
do time, o potencial técnico e o futebol e resultados de maneira geral, né? Fez de Yuri Alberto, né? Junto com o Garro também ali, mas Yuri Alberto, que era um meme no futebol brasileiro, se transformou em um dos jogadores mais efetivos, né, do país ali no ataque, com a chegada de Memphis e de Garro. Então, queria entender como vocês imaginam que o Corinthians pode ter, qual deve ser a performance do Corinthians, a expectativa de vocês, a partir da ciência de que esse time se mantém aí, né? O Corinthians teve um retorno muito bom no Campeonato Brasileiro. Conseguiu a vaga na Libertadores, coisa que parecia assim, até o próprio Corinthians brincou, parecia coisa de 1% de chance, mas conseguiu a vaga. Tem Garro, que é um dos principais jogadores em atividade no futebol nacional. Tem Depay, que foi convocado para a data FIFA, para jogando pela Holanda. Foi assim, né? Que não é um jogador holandês, não, um jogador que foi para a data FIFA da Holanda. Mas o baque da Libertadores foi grande. O baque da Libertadores foi considerável, que mandou o clube para a Sul-Americana, levou um 3-0 na ida lá contra o Barcelona. Isso faz com que muda um pouco a questão anímica do Corinthians para esse momento, porque o brasileiro ele começa justamente na época da Libertadores, né? Na hora que começa o brasileiro, primeira rodada do brasileiro, primeira rodada da Libertadores, é logo dias depois. Então o Corinthians vai viver a primeira rodada da Sul-Americana. Obviamente, numa reta final, se ele for avançando da Sul-Americana, se empolga com o campeonato também. Mas para o Corinthians, para outros clubes, a Sul-Americana é o teto. Para o Corinthians ali é uma frustração nesse momento de ter que jogar a Sul-Americana com São Paulo jogando a Libertadores, Palmeiras jogando a Libertadores, enfim. O Santos não tá porque veio da Série B, mas os dois rivais da cidade jogando a Libertadores e você que tinha tudo para fazer isso também acabou não conseguindo. Mas é um time com enorme potencial, Celso. Eu vejo dessa forma. A questão que eu falei do Botafogo, ainda que o Texo tá arrumando lá as contas do Botafogo, a do Corinthians ninguém tá arrumando, mas a capacidade econômica continua existindo, um negócio assim de maluco. Assim, eu acho que um alfinete estoura um balão gigantesco nessa história. Mas até esse momento, se esse momento um dia chegar para ajustar as contas, o Corinthians continua sendo um clube muito forte para isso e faz com que, para mim, ele fique na Libertadores, entre a Libertadores e a pré-Libertadores. Ou seja, ele ficaria, pelo menos na minha opinião, nessa segunda linha, nesse verde escuro, ou seja, ali da Libertadores, mas ali com um quesinho de pré-Libertadores. Fred, concorda aí com esse posicionamento? Concordo, Celso. Eu tenho uma visão otimista para o Corinthians nessa temporada, tá? A derrota para o Barcelona de Guayaquil, para mim, ela foi uma exceção no que acontece até aqui. Claro que há questionamentos, a pressão no treinador, mas tem um monstro no meio de campo. Tá? Garro é um monstro, jogando muito. Tem Depay, Yuri, é um time extremamente qualificado, que não tem limite para investir, tendo ou não tendo dinheiro, o cheque está sempre pronto. E eu coloco ele ali, Celso, na briga pelas vagas mais diretas da Libertadores, mas concordo com a observação de Cássio, podendo ter uma mais para pré do que para o título. Tá? Mais para pré do que para o título. Ainda que a gente sabe o que é jogar com 45 mil pessoas todo jogo, a força que o Corinthians tem, tá? Eu posicionaria o Corinthians nesse cenário ali, bem dentro mesmo, tá, Celso, aqui. Não sei se Cássio concorda aqui com essa zona em que eu situei aqui, se traduz o que foi dito nos comentários, mas eu acho que ele tá bem aqui, nessa segunda linha. Eu acho que pelo que Cássio falou, é por aí também. E agora, Fred, a gente fala do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que já vai numa versão de SAF 2.0, né? Já saiu das mãos de Ronaldo Fenômeno, né? Que foi o primeiro dono
do Cruzeiro nessa era de SAF, e já passa por um grupo agora, num segundo momento, mostrando também que, de certa forma, esse ativo, ele cresceu, ele se valorizou, vamos colocar dessa forma. E tenho curiosidade, Fred, para saber qual a sua expectativa para o Cruzeiro nesse Brasileirão 2025. A estreia do Brasileiro vai ser basicamente a estreia do Cruzeiro em 2025. Mais do que trazer para a Série A todo o impacto negativo do que o Cruzeiro fez até aqui, eu acho mais lógico passar uma borracha. Por quê? Porque o Cruzeiro resolveu trazer um super problema de 2024 para 2025. Com nome e sobrenome. Fernando Diniz. Foi muito mal no Cruzeiro ano passado. E o Cruzeiro resolveu perder todo o tempo de transição, de montagem do elenco com o Fernando Diniz. Até que demitiu ali no comecinho do ano, depois das primeiras derrotas, 2 derrotas, ele foi demitido para a contratação de Leonardo Jardim, né, o português. Mas que o novo treinador chegue, que se adapte, que a gente sabe que esses treinadores europeus de outra linha não têm a mesma capacidade de chegar montando o time, chega na quinta, monta o time no sábado e na outra semana o time já tem a cara dele, né? Então foi um início de temporada muito fraco do Cruzeiro, eliminado pelo América Mineiro dentro do campeonato estadual, não foi nem para a final contra o Atlético, né, seu grande rival. É um time, Celso, verde. Tem 10 partidas no ano. 10. A gente tem time aí com 22, 23 partidas. O Cruzeiro tem 10. É um recomeço, tá? Agora, você olha para o elenco do meio para frente e você encontra Dudu, Caio Jorge, Gabigol, Yannick Bolazier, que foi bem no Criciúma, Marquinhos, que é um atacante interessante, tá? Tem força. Tem força para dar uma resposta e para fazer uma Série A na primeira página, entre os 10 primeiros, tá? Não sei se a gente vai ver uma correção de rumo para já jogá-lo para as primeiras posições. O investimento existe. Para mim, precisa de um goleiro urgentemente, tá? Cássio já não vinha bem no Corinthians e não está conseguindo manter o nível no Cruzeiro. O treinador já pediu um goleiro, mas não tem goleiro para o começo, né? Um goleiro desse nível. Eu posiciono o Cruzeiro, Celso, pré-Libertadores ali? entre a Sul-Americana e a pré-Libertadores. Uhum. Entre as vagas de Sul-Americana e pré-Libertadores. Na terceira faixa ou na segunda? Não, na terceira com certeza. Eu só não sei se antes ou depois do Botafogo. Se eu deixo ele mais pra dentro ali da Sul-Americana, se ele ficaria antes ou depois do Botafogo. Maestro, são dois times que o cara essa dividida precisa aqui, ver então. jogar, né? É isso. Resolva Depois essa do dividida Botafogo. aqui. Depois do Botafogo. Você acha que o Na Botafogo zona- tem... Vá. Na zona da Sul-Americana, o Cruzeiro na zona da Sul-Americana. Na questão de Cássio, eu concordo parcialmente. Eu acho que um campeonato de 38 rodadas, a questão de fase, o Cruzeiro jogou muito pouco agora, mas é um jogador de muita experiência, claro que uma hora a idade chega e tal, mas assim, mas o Fábio foi campeão da Libertadores com mais de 40 anos pelo Fluminense. Então, assim, eu acho que ele passou por essas fases, tanto que saiu do Cruzeiro e foi se reencontrar no Fluminense. Então, e Cássio querendo fazer essa mesma lógica do Corinthians para o Cruzeiro, eu acho, o Cruzeiro pode até buscar um novo goleiro, mas eu acho que Cássio ainda consegue, para um brasileiro de Sul-Americana, que é esse momento do Cruzeiro, embora não seja um objetivo interno do clube, mas é o que a gente está apontando aqui. Eu até botaria um pouquinho depois, tá? Assim, é um Sul-Americano ali mais azul. Pré-Libertadores. Mais azul, Cruzeiro, mais a cozinha mais celeste. Mas Cássio está colocando mais para trás até. Não, mais para direita, mais para direita. Ah, Isso. Vamos ver quem vem.
E aí depois a gente pode ajustar. Detalhe, a gente pode ir ajustando quando os times forem chegando. List, ela foi feita no dia 27 de março. O campeonato começou com o campeonato marcado para começar dia 29. Então, assim, é uma tier list do que era o futebol nesse momento. Esse retrato. Aí, mas vocês colocaram o peso do Botafogo, que pode contratar, sim, mas o Botafogo já deu esses sinais que na hora que ele contrata, embora o Cruzeiro seja SAF, embora tenha um dono multimilionário também, mas o do Botafogo realmente abre a carteira no nível absurdo. Não sei se o Cruzeiro chegaria a tanto. O do Botafogo bota um campeão mundial da Argentina para jogar o Campeonato Brasileiro, pô. Assim, então, eu não sei se na hora da janela, se o Cruzeiro vai ter uma avacalhação desse tamanho. Mas, pelo menos ali a Sul-Americana, eu acho que dá. Agora, a falta de testes é realmente... 35 dias entre a eliminação no Mineiro e a estreia na Série A. É muito tempo para a gente entender o que está rolando de verdade, né? O que vai render esse time quando a bola começar a rolar. Os dois se enfrentaram no amistoso, tá? Botafogo e Cruzeiro empataram em 3-3. Ótimo resultado de amistoso. Maestro, agora a gente vai falar aí desse time que a gente trata como um time de um bloco só, né? Ele tem um bloco só para ele, o Flamengo. Dadas as potencialidades aí do clube em relação à movimentação de massa, em relação à captação de recursos, em relação à contratação de jogadores, em relação ao que já tem à sua disposição para entrar em campo a qualquer momento, né? Então, o que esperar do Flamengo, né, para 2025, depois de um 2024 quase atípico, né, onde o Flamengo não foi o protagonista, assim, ou um dos dois protagonistas de forma muito clara da competição. Qual é a expectativa que você tem para o Flamengo em 2025 agora? Celso, o torcedor do Flamengo talvez até fique chateado pela velocidade, mas o resumo é esse mesmo, é o maior favorito e bora pro próximo time, basicamente. Porque, assim, não tem muito o que falar, é muito investimento, é muito elenco, o futebol jogado tem sido bom, o primeiro semestre... O encaixe com o Felipe Flamengo, Luiz é impressionante, né, velho? Impressionante. E jogando contra 3 times que vão jogar a primeira divisão, 2 deles, independentemente da fase, que vão jogar o Mundial de Clubes junto com ele também, Botafogo, Fluminense, o Vasco vai jogar a primeira divisão. Então, assim, teve testes para fazer. Começou com o Sub-20, fez a pré-temporada. Na hora que colocou o grupo principal, sobrou no campeonato estadual do Rio de Janeiro. Então, assim, é o maior favorito. Vai ter outro favorito, daqui a pouco aparece, mas é o que realmente... quase tocando ali na palavra título. Não dá pra, só não colocaria tocando porque o campeonato nem começou, não tem nem ponto ainda, mas é muito pertinho. E a taça não se toca, né, mestre? Não pode. Se olha. Mas eu concordo com o maestro, viu, Fred? Acho que o Flamengo, ele, na minha opinião, ele larga como o principal favorito ao título. Não precisa nem deixar espaço para outro clube por aí, porque o que vier vem depois do Flamengo. Muito favorito ao título, elenco muito profundo, tá? Tudo isso que Cássio falou aí, que o Flamengo conquistou, com o Felipe Luiz, o Flamengo fez 4 jogos utilizando a base. Com o Felipe Luiz, é o time de melhor aproveitamento da temporada, 88,8%. Tá? Nos clássicos dentro do Rio de Janeiro, teve 2 empates com o Fluminense, o segundo no jogo de volta da final, fazendo 2 gols anulados, dominando completamente o Fluminense. Isso foi sem Pedro, isso foi sem Cebolinha, isso foi sem Bruno Henrique. Tá? É um time com um amplo elenco, montado justamente a partir dos muitos desfalques que sofreu em 2024. Precisou remontar e trazia, o cara se machucava e trazia outro. Tanto que você nem viu grandes reforços para essa temporada, porque você já tinha uma base muito forte. Agora, a questão dos desfalques segue uma tônica no Flamengo. Tá? É um clube que, quando tem uma data FIFA de eliminatória, sofre muito, né? Ele perde um time inteiro, pô.
Equador, Uruguai, Brasil, ele perde basicamente um time inteiro de convocados. E aí, alguns jogadores vão e voltam lesionados, como a Arrascaeta, tá? Voltou para dessa data FIFA que a gente teve agora, né? E para as primeiras rodadas. Então o Flamengo vive constantemente perdendo jogadores. E vai jogar Libertadores, e vai jogar Copa do Brasil, e não vai ter uma quarta-feira livre. Agora, o elenco é absurdamente forte. Como esse cenário é um cenário comum aos seus principais perseguidores, a gente já tem ali o Atlético Mineiro destacado na tela, e virão pelo menos outros dois para ficar entre o Flamengo e o Atlético Mineiro. Ele é favorito para mim com uma boa margem. Mas cabe de novo um certo cuidado com questões físicas e estratégia de Copa do Brasileiro, força máxima da Libertadores. O grupo da Libertadores ficou bom, talvez permita ao Flamengo até dosar essas escalações e priorizar mais o brasileiro para que não aconteça o que aconteceu no passado. O Flamengo até termina em terceiro, mas efetivamente ficou distante da luta pelo título, ali muito concentrado em Botafogo e Palmeiras, em alguns momentos Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Tá? Na reta final o Flamengo recuperou um pouco do terreno. Eu acho que esse ano o Flamengo vai muito forte por esse título. Muito forte mesmo. Vamos então falar de um dos adversários, né, que o Flamengo já enfrentou aí, como o Mestre destacou, como o Fred destacou também, já nessa temporada. O Fluminense recentemente conquistou um título de Libertadores, mas sofreu, né, na temporada 2024, conseguiu se recuperar ainda dentro do Campeonato Brasileiro. Tem o Mundial de Clubes aí para disputar, e também merece, maestro, uma análise mais cuidadosa, né? O que é que dá para a gente esperar desse Fluminense depois de um 2024 tão titubeante assim, tão errático aí por parte do Fluminense? Veja, o Fluminense é um dos times mais veteranos desse campeonato. O GE fez um levantamento muito interessante com jogadores acima de 35 anos, né? 35 anos. São 49 atletas que tem nesse Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Nenê tem 43, se eu não me engano, assim. Mas 49 tem mais de 35 anos. Desses, 7 são do Fluminense, é o time que tem mais. Ganso com 35, Manuel com 35, Fábio, goleiro, com 44, até mais do que Nenê, Keno com 35, Thiago Santos com 35, Thiago Silva com 40, Renato Augusto com 37, nem todos são titulares, mas alguns são e todo mundo entra em campo aí. O time foi campeão da Libertadores, já tinha esse perfil, e tinha Felipe Melo também, que já era uma idade muito avançada, mas e funcionou naquela Libertadores de 23. Para 38 rodadas, assim, é óbvio que tem qualidade, e tem outros jogadores mais novos que não estão aí, que não tem 35 anos, como o Arias, por exemplo, não apareceu. E Cano tá no limite, né? Cano tem uma idade avançada, mas não tem 35, né? Mas tem ali 30 e poucos, beirando já entrar nessa estatística, mas tem outros jogadores mais novos. Tem Hércules, o volante contratado junto ao Fortaleza, para dar essa balanceada. A minha questão é o quanto o Fluminense vai conseguir balancear essa questão da idade. Porque 38 rodadas com um time assim, ele tá falando 49 ao todo, o time tem um sete avos, assim, nem acho que até falei até errado, né? 12 avos que seria o seguinte. Mas o Fluminense tem o time mais experiente no sentido de idade avançada dessa competição. Sim. Eu acho que pode pesar. A qualidade técnica é inegável, mas eu acho que a questão física me surpreenderá se não fizer diferença. Tem alguns jogadores mais novos? Tem, mas os jogadores mais novos precisarão dar muito certo para que esses veteranos não precisem ter uma sequência maior de jogos. Então, ali perto do Cruzeiro, por ali, maestro? Ainda que a qualidade técnica seja boa, pode colocar colado com o Cruzeiro. Colado com o Cruzeiro, portanto. Fred, concorda? Concordo.
concordo. Eu tenho uma dualidade grande aí sobre esse Fluminense. Essa questão que o Cássio trouxe, ela é muito importante. Porque para além da questão física, também tem uma questão de desgaste de objetivos, desgaste emocional mesmo, que às vezes você não consegue estabelecer aquela sede, né, por objetivos intermediários, por exemplo. Tá? Lógico que o objetivo pelo título mobiliza, mas às vezes você vai precisar que seu time brigue por objetivos intermediários. O Fluminense ano passado passou o campeonato inteiro dentro da zona de rebaixamento. Mas você tem um ataque com John Arias, Canóbio e Cano. É muita força no ataque. Tá? É muita força. Um dos grandes ataques dessa Série A. Mas, ao mesmo tempo, você tem um treinador que para mim é incompatível. Cássio estava falando da idade. Eu acho que Mano Menezes é um treinador de perfil envelhecido no futebol. Não gosto dos trabalhos de Mano. Acho que ele trabalha numa forma muito old school, digamos assim. A gente viu até aquela questão com Marcelo ano passado. A conta ficou toda para Marcelo. Né? Questões de relacionamento. Não gosto do trabalho de Mano. E já há algumas temporadas, né? Que a sensação é que o Mano entrou nesse perfil aí, né? Eu colocaria ali uma linha. Eu colocaria dentro da zona de Sul-Americana, mas abaixo até do Cruzeiro, abrindo a segunda linha ali, talvez. Tá? Mas muito próximo, muito próximo. Agora, uma observação. O Botafogo, eu apontei na frente do Cruzeiro, como o Cássio também apontou. Cássio até distanciou mais os dois. O Fluminense, a gente posiciona aqui, né, abrindo essa quarta linha, por exemplo. Tá? Certo. Mas eu vejo mais possibilidades de um campeonato de baixa para jogar ali, lutando pela permanência, nos dois cariocas do que no próprio Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro não vai ter uma curva negativa para jogar lá embaixo. E Fluminense e Botafogo, por questões que vão além do desempenho, pode acontecer, sabe? Uma frustração geral ali. Pode acontecer. O Botafogo, na verdade, já está assim esse ano. Pode não ter melhora. O Fluminense ele conseguiu uma leve melhora, mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. É um perfil perigoso de time. Agora, considero que tem um ataque fortíssimo. Cano, o artilheiro do país da temporada, junto com o Guilherme, 10 gols marcados. Tá? E Canóbio fez 5. E jogam lado a lado. Tem 15 golzinhos aí. E Arias é um dos grandes jogadores de lado que atua no futebol brasileiro. Então eu respeito muito esse ataque do Fluminense. Tá? E acho que ele é muito próximo do Cruzeiro. A gente pode até depois reposicionar o Fluminense um pouquinho mais acima. Vamos ver o que vem pela frente aí. Mas eu acho que ele larga numa linha próxima do Cruzeiro. Muito bem. Maestro, vamos agora falar desse Fortaleza, um Fortaleza que já é habitué da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, da classificação do Campeonato Brasileiro, um time que já vai para mais uma disputa de Libertadores, mas a gente sempre tem muita cautela também, né, de onde posicionar o Fortaleza, dada a questão histórica também, né, de ser um clube do Nordeste, de fazer viagens mais longas, é um time com um dos trabalhos mais longevos aí, que a gente tem no futebol brasileiro, com o Vojvoda tendo pleno domínio sobre o elenco, né, mas vem, por exemplo, de uma perda de título, de mais um título para o Ceará, né, no Campeonato Cearense, um Ceará que a gente está posicionando ali dentro da zona de risco, que já falamos que sofreu muito para conquistar o acesso, que perdeu peças importantes, e um Fortaleza que também não conseguiu manter a expectativa que se tinha sobre ele na Copa do Nordeste, por exemplo, e terminar na liderança de seu grupo. Então, queria saber qual é a expectativa que você tem para o brasileiro do Fortaleza em 2025. Olha, o início de ano do Fortaleza é muito ruim.
mas o grupo é muito qualificado. Essa chave, o Fortaleza, a gente falou do Botafogo, que o Botafogo viveu isso no último ano, não no penúltimo, mas no último ano sim. Já o Fortaleza já vive há alguns anos. No ano passado viveu até na própria Copa do Nordeste, começou muito mal, foi uma das piores campanhas de um campeão, mas no mata-mata conseguiu fazer os resultados, goleou o Sport na semifinal, ganhou do CRB na ida por 2-0, tomou um sufoco na volta, mas ganhou nos pênaltis e foi tricampeão na Copa do Nordeste. E no Brasileiro começou bem, ao contrário de outros anos, mas virou a chave de um ano que não estava bom. Ele vai ter que fazer isso esse ano novamente, mas de forma mais acentuada e num campeonato mais desafiador. Então, a minha ressalva, a minha dúvida é o quanto o Fortaleza vai conseguir repetir o filme que ele já fez duas ou três vezes, mas agora numa escala maior. Mas como ele já fez? Detalhe, o grupo, enquanto a gente gravava, estava tendo o anúncio da compra do Fortaleza pelo atacante Daverson, do Atlético Mineiro, por 7 milhões de reais. 3 anos de contrato. Então é um clube que já tem Moisés, que tem Lucero, agora tem Daverson, assim, que tem gente no ataque, tem Davi Luiz na defesa, contratou um jogador que veio do Ajax, mas começou até mal, mas enfim, mas fez uma contratação, o Paul Fernandes, do Boca Juniors, que ainda não aconteceu no Fortaleza. Tem muita gente no elenco. Não deu liga ainda em 25. Mas, como isso já aconteceu em outros anos, o Fortaleza já foi batendo na Libertadores, virando um turno como lanterna. Então, eu não vou dizer que esse clube aqui, pelo péssimo início do ano, agora não vai ser mais uma boa campanha. Talvez não seja a campanha que se desenhava em janeiro, porque na hora que ele termina em quarto lugar e o time simplesmente não é atacado pelo mercado, tirando o Hércules, vendeu o Hércules, mas vendeu por 29 milhões, e essa saída meio que já estava prevista ali, porque era um jogador valorizado e tal, enfim. Esse time decair tanto, não acho que vai decair tanto. Mas um degrau, sim. Então, eu colocaria o Fortaleza nessa largada na Sul-Americana. Já que a gente colocou ali, entre o Cruzeiro e o Fluminense. Quero ver o trabalho que vai dar para a arte, mas seria entre o Cruzeiro e o Fluminense. Puxa o Cruzeiro mais para junto da Sul-Americana. Eu acho que tudo que o Cássio falou é o que a gente tem a dizer sobre o Fortaleza. O problema é que a cada semana, a cada jogo, a crise vai se agravando, né? Perde o título cearense, aí perde de novo em casa para o CRB, você não consegue respirar, mas há uma expectativa de que as coisas mudem quando o perfil do futebol muda. Por isso que não é tão por acaso que a chave sempre vira para o Fortaleza. Porque a grande especialidade do Fortaleza de Vojvoda é dar a bola ao adversário e ser extremamente letal no contra-ataque, que todos nós conhecemos muito bem. A força desse contra-ataque do Fortaleza, puxado por Moisés de um lado, uma variedade absurda, por do outro, a forma como a bola sai rápida, o time é encaixado dessa forma. Agora ele volta a enfrentar adversários que terão mais a bola do que ele. E pode ser que o filme se repita outra vez. Tá? Claro que existe uma preocupação na hora que você tem um Davi Luiz que chega e não se firma, que você faz um investimento alto por Davidson, comprometimentos aí de salários por 2, 3 anos. Mas eu acho que o Fortaleza merece o voto de confiança e a gente posiciona ele, tá, ali dentro dessa faixa da Sul-Americana. Eu acho difícil que ele não orbite aí, tá? Eu acho que as oscilações, as quedas virão correções de rumo em algum momento. Ninguém vai passar o ano inteiro perdendo tudo como o Fortaleza tá. As correções acontecem. Eu acho que dentro da balança ele deve terminar por aí, tá? Certo. Se as coisas se ajustarem novamente a ponto de brigar em cima, elenco tem, experiência já tem, só que a gente tem que colocar mais um fator nessa balança. Libertadores. Toda quarta-feira Libertadores. E aí, quando precisou fazer isso, foi justamente esse ano que Cássio mencionou, tá? Em que ele gira o turno na lanterna. Só quando ele é eliminado da Libertadores, e aí faz uma segunda janela de reforços muito forte, ele consegue a recuperação. Mas quem já fez uma vez pode fazer outras, porque tem capacidade de investimento, tem um trabalho longo, solidificado, e é bom ter realmente dar esse voto de confiança.
E agora falando de outro clube extremamente tradicional na elite do futebol brasileiro, vamos falar do Grêmio. Qual é, Fred, a sua expectativa para a performance do Grêmio no Brasileirão de 2025? Esse time, Celso, é daqueles que chega com enorme interrogação também, tá? Mas, assim como eu falei pro Botafogo, interrogações pendendo pro negativo. Gustavo Quinteiros não deu encaixe ao time. A gente viu no Campeonato Gaúcho, por exemplo, perdendo 2 jogos pro Juventude em Caxias. Tem um elenco qualificado, jogadores importantes, né? Trouxe o Ediado do Flamengo, tem nomes interessantes no elenco, mas é aquilo. Se não conseguiu encaixar no primeiro trimestre contra adversários mais fracos, jogando dentro do Rio Grande do Sul, agora com as viagens, agora rodando o Brasil, a conta tende a ficar mais cara, tá? Eu vou deixar o Grêmio ali, muito também pelo que sempre consegue, pela força do mando de campo, dentro da zona sul-americana, depois do Fluminense, tá? Mas é um time que precisa ter atenção porque não joga nada na temporada, tá? Não joga nada. Eu colocaria ele ali dentro da sul-americana, mas mais próximo da zona neutra. Eu colocaria onde fosse a zona de risco, ali, acima da zona de risco. Eu colocaria onde Fred citou mesmo. Pronto. Ali mais perto do Flu, porque não acho que tá para. O Grêmio ainda não é esse perfil de zona neutra, não. Agora, vem abalado. Perdeu uma chance de conquistar a maior sequência da história do Campeonato Gaúcho, que seria o Octa. O time era heptacampeão, fez a final com o Internacional. E o Internacional detém o recorde. Lá nos anos 70 foi Octa campeão, em 76, eu acho. E o Grêmio desperdiçou a chance. Logo, inclusive, dentro de casa. Que a gente fala do mando de campo, perdeu em casa e empatou no Beira-Rio. E, além disso, embora tenha contratado um treinador que foi campeão argentino pelo Vélez, mas o trabalho é muito fraco até aqui. Mas, como foi bem dito, tem um perfil de jogadores estrangeiros. Pô, teve Soares, porra, cara, foi o craque do brasileiro, fez o time ser vice-campeão brasileiro logo depois de sair da Série B. Então, tem o seu crédito, mas não é o lastro do Botafogo para trazer uma Almada, não é o Corinthians, sabe, paga depois e traz um jogador absurdo aí para compor, mas precisa jogar um pouquinho mais para merecer um crédito acima de pelo menos passar o Fluminense nessa lista. Você vê que o Grêmio precisou de jogadores, tirou 2 jogadores do Vitória durante o primeiro trimestre. E teve trabalho para tirar, viu? E os 2 chegaram jogando, tá? Assim, titulares. Wagner Leonardo chega titular e já vira referência do time. Lucas Esteves chega titular. Outros jogadores importantíssimos, como Vila Sante, né, Cristian Oliveira, que trouxeram, não rendem. Né? Pô, Vila Sante era a base desse time do Grêmio e não está rendendo bem no ano. Tá? Então, começa com muitas interrogações e vamos ver. É aquilo. Isso vale para outros times também. Se já não está dando certo no nível mais baixo, por que a gente imaginaria que vai dar certo no nível mais alto? Pela mudança na dinâmica dos jogos, pela repetição, amadurecimento dos elencos. Por via das dúvidas, a gente mantém o Grêmio numa zona de campeonato em que ele, melhorando um pouquinho, conseguiria jogar sem maiores dificuldades. E o Internacional, que sempre entra como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. A gente coloca ele nessa faixa? Vai entrar de novo. Vai entrar de novo? Vai entrar de novo como favorito ao campeonato. Pode colocar, na minha opinião, pode colocar ali, bem no meio ali, entre título e Libertadores. Assim. Tá jogando bola, tá empolgado, terminou bem em 2024, melhorou em 25, tem peças muito boas no elenco. Roger Machado está fazendo seu grande trabalho, já teve muito trabalho questionável de Roger Machado, do Bahia, pelo amor de Deus, mas estava vivendo um momento excepcional. Eu não sei o quanto esse Inter pode durar, mas assim, o Inter hipotético do favorito era muito mais o Inter do papel. No papel, um timaço, tal, se der liga, vai brigar. Nesse momento,
eu acho que esse time do papel continua existindo, sendo um time muito bom no papel, e esse time já está jogando há alguns meses, inclusive. Então, assim, não é hipotético, é um time na prática que cresceu no retorno do brasileiro de 24, e se tiver aquela mesma pegada desde a primeira rodada em 25, tende a brigar bem. A questão é que a gente vai ver aqui, fica a dúvida de quantos pontos o Flamengo vai fazer, porque também não adianta você fazer campanha de campeão e o campeão fazer campanha de mutante. Assim, aí não É difícil. É o favorito, né? Para mim, no segundo degrau do favoritismo. Eu até deixaria numa zona ali mais próximo do verde, já esverdeando, mas ainda aceitaria como favorito por esse aspecto que Cássio trouxe, porque já está jogando bem. Tá? É o segundo melhor aproveitamento do país, se a gente considerar que o Flamengo só utiliza o recorte Felipe Luiz, despreza os números da base. Se considerar números absolutos, é o melhor aproveitamento do país no ano, tá? Com 83,3% e único invicto. Repito, o Flamengo de Felipe Luiz também não perdeu. O Flamengo, com os garotos e outro treinador, perdeu no começo do Carioca, fazendo aquele giro pelo Nordeste. Tá? E aí você tem Ener Valencia, você tem Borré, você tem Carboneiro. Tem muita força na frente, tem um goleiro, o goleiro da seleção uruguaia, que nem jogou nessa temporada. Quem jogou foi Antony, reserva. Mas o goleiro está recuperado, jogou agora nas eliminatórias. Muita força. Mas eu não acho que ele é do primeiro degrau. Para mim, ele está muito mais próximo do Atlético Mineiro do que do Flamengo. Essa é a minha visão. Se tiver, bota ele ali na transição. Fica verde. Aqui. Pronto. Tá ótimo. Tá Perfeito. Ótimo pro Inter aí. Aí agora a gente segue no Rio Grande do Sul, né? Tudo aqui foi ordem alfabética, mas nos manteremos no Rio Grande do Sul agora. Os três gaúchos vêm juntinhos na ordem alfabética. Vamos falar do time de Caxias, vamos falar do Juventude. Que Fred chega com aquela casca de que sobreviveu ao primeiro ano, né? Era dado ali como franco favorito ao rebaixamento e sempre que isso ocorre, quando você é colocado dessa forma e você sobrevive, meio que você cria uma casca, né? Você passa a entender caminhos diferentes. Mas acho que ainda assim é insuficiente para tirar o Juventude dessa fatia aí da competição, né? Celso, sobreviveu de forma surpreendente, mas ao invés de encarar, sobrevivemos, vamos começar a mudar de forma mais clara nosso perfil, nossa estrutura, nosso poder de investimento, nosso time. Que é mais essa casca que eu tô falando. Você acha que não rolou? Não, rolou. Eu acho que o Juventude fez assim, sobrevivemos, vamos seguir aqui a nossa receita, tá? É um time de baixo investimento, que tem jogadores interessantes, mas para mim são jogadores muito de lua. Você tem Giancarlo, por exemplo, importantíssimo para esse Juventude, mas é um jogador que a gente conta com ele, né, em um jogo, desaparece em 3. Gilberto, né, atacante, também não acho que é um jogador de alta regularidade. Esse ano, por exemplo, já muitas lesões. É um time envelhecido também. É um time envelhecido que fez boas apostas. Trouxe Enio, um jogador muito interessante do Amazonas, né? E tá rendendo bem. E para mim, o que aconteceu com o Juventude no Campeonato Gaúcho reflete a maior esperança dele. Nos jogos em Caxias do Sul, ele bateu 2 vezes o Grêmio. Quando ele sai de Caxias do Sul, ele se torna um time comum. Foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Só o Juventude e o Sport caíram na primeira fase, dos que jogaram, né? O Mirassol, por exemplo, não jogou. Mas caiu para o Maringá, que é um time duro, um jogo extremamente duro, lá no Paraná. Dito isso, Celso, eu considero que o Juventude é alto risco de rebaixamento. Tá? Ele, para mim, integra ali um degrau, uma linha abaixo do Ceará. Ele está dentro do alto risco de rebaixamento. Não fosse o Alfredo Jaconi, seria já na parte mais escura ali do gráfico. Mas o Alfredo Jaconi é uma carta histórica a favor do Juventude e vai continuar sendo esse ano. Nada indica que vai ser diferente. Como eu falei, pegou 2 vezes o Grêmio e ganhou 2 vezes do Grêmio.
alto risco mais ali para a transição para o preto ou alto risco ainda no vermelho? Mestre. Pô, eu acho que não vai ter ninguém depois do Série B, não. Não vai ter... Fica ali, entre alto risco e Série B, bem no meio ali. Pronto, perfeito. Abaixo ali de onde está o nome zona de risco, na faixa de cima. E a gente vai falar agora do Mirassol, né, que também, a exemplo do Ceará, é um dos clubes. Eu vou colocar o Juventude um pouquinho mais para cá, tá? Boa. Que meu voto foi mais perto do início, o Cássio foi aí e fica uma média. Pronto. O Mirassol é um time que ele surpreendeu já na Série B, né? Conseguiu o acesso, furou a bolha ali dos favoritos ao acesso. É um time do interior de São Paulo que está acostumado a jogar contra os principais clubes do país, né? A temporada inteira, e agora vai para sua primeira jornada na elite do futebol nacional. O que esperar desse Mirassol? É um time que o time que fica mais perto ali da plaquinha da Série B? Para mim, ele fica depois da plaquinha. Para mim, o Mirassol, ele larga condenado ao rebaixamento. Para mim, ele larga condenado ao rebaixamento. Eu acho que é um time... Como a gente chama dentro do universo do podcast 45 minutos de Minardi. Assim, eu acho que é. Eu acho que é um time que, se ficar, é surpresa assim. Cobriu para alguém. Não, mas assim, é surpresa. Vamos supor, veja só, qualquer um que fique de uma linha para o outro. Vamos supor aqui, tá? O Ceará a gente colocou como zona de risco. Se ele pegar Sula, é uma surpresa muito menor do que o Mirassol. Deixa eu fazer. Ele é mais favorito para ser lanternaço, não é só lanternaço, cair desse jeito, ou seja, depois da placa, do que o Flamengo ser campeão? Não. Eu acho... É porque, Cássio, veja só, quando eu tô falando, mas veja só, eu acho que porque, veja, a pergunta foi baseada no seguinte ponto, porque mesmo com o grau de favoritismo do Flamengo, a gente colocou o Flamengo ali, disse, obviamente tem isso aqui. É porque só tem um título, né? Não são 4 títulos. Eu não tô dizendo porque você considera que ele é lanterna. Isso, mas na comparação... E eu não tô considerando que ele vai ser lanterna. Se eu tô botando ele na Série B, eu não tô dizendo que ele vai ser o último lugar do campeonato. Eu tô dizendo que mesmo que ele jogue bem, ele vai ser 17º. Certo, é isso que eu quero dizer. Okay. Eu não tô dizendo a posição que cada um vai ficar. Eu concordo com o Fred. Para mim, também considero já um time que larga virtualmente rebaixado. Eu vou segurar essa boia com vocês, vai, para não ficar aqui. Bota ele depois da placa. Não é muita minha não, mas... Vamos. É porque às vezes a gente confunde isso, tá? Vocês apontaram que ele vai ser o disparado pior time do campeonato. Não. Nós apontamos que mesmo que ele vá bem, eu acho que ele cai. Outras coisas teriam que acontecer. Tem um mando de campo muito, muito fraco, tá? Um elenco estranho para uma Série A, né? Estranho. Todos os jogos que ele fez no Campeonato Paulista contra times de Série A, ele perdeu. Todos. Todas as partidas, ele perdeu. Conseguiu fazer jogos duros. Perdeu em casa pro Palmeiras por 3-2. Mas são 5 jogos, 5 derrotas. Tá? Não jogou Copa do Brasil. Agora, se você disser, se pegar Mirassol e Juventude hoje, é obrigação de vitória do Juventude? Não. Se pegar Mirassol e Sport, Mirassol e Vitória... Talvez o Mirassol vença. Eu não tô dizendo que ele vai fazer 8 pontos no campeonato, não. Ele vai fazer seus 30 pontos. Ele pode lutar, ele vai tirar ponto de muita gente. Agora, você enxerga o Sport, o Vitória, o Ceará, um potencial de investimento, traz um reforço aqui, traz jogador de Série A. E o Mirassol realmente trabalha no mercado muito alternativo. O teto dele é mais baixo, né? Não permite que a gente imagine ele ali acima da 17ª posição. Né? É Léo Gamalho, é King Naldo, é Lucas Ramon, é Alex Muralha como goleiro, é Gabriel, antigo Gabriel no meio de campo, Chico Kim, Cleison, tá? É muito... É Série B, assim... Raiz. É elenco, Celso, que você monta ali para ser 8º na Série B. Tá? Bem. Se isso tudo der certo, nós vamos
admirar uma grande história. Mas eu acho que conseguir ser 16º sem mando de campo, sem poder de investimento e com esse elenco é difícil. É difícil. Muito bem. E começou o ano perdendo tempo com Barroca, tá? Ainda tem isso. Mudou para Rafael Guanais agora e vamos ver o que vem. Ainda tem isso. Maestro, agora já vou lhe fazer a seguinte pergunta. Podemos colar o Palmeiras ali no Flamengo ou você acha que tem espaço para esse debate? Tem um espaço entre eles. É favorito ao título, mas tem um dedo ali de distância entre Flamengo e Palmeiras. Não é... É o maior perseguidor do Flamengo, essa é a definição. Mas não tá colado, mas não tá colado Ele é perseguidor, o Flamengo está na frente, ele é perseguidor. Pode colocar um pouquinho mais para a direita ainda. Deixar pertinho do Corinthians aqui. Pronto, é por aí. Porque tem essa distância, deverá se provar ao longo da competição e é um time que na reta final do campeonato simplesmente trabalha demais com pontos. Assim, um negócio assim, quando a possibilidade de ser campeão aparece, o time quase foi tri no passado, que já seria outra reviravolta, mas aí acabou perdendo pro Botafogo. Do próprio Botafogo, final, né? Mas perceba que naquele jogo... Foi um dos fantasmas exorcizados, inclusive. Ele jogou naquele jogo para ser líder do campeonato, que já era um absurdo imaginar que aquilo pudesse acontecer, mas aí perdeu o campeonato. Mas já tinha sido assim no ano retrasado, enfim, é um time muito competitivo, muito chato para os outros adversários, naturalmente. E com a presidente Leila Pereira abrindo o cofre para contratar esse ano, gastou o que gastou em Vitor Roque e em Paulinho. Esse ataque ainda não está destruindo, mas é mais de 100 milhões em cada um. Assim, que evitem uma queixa. O Palmeiras tem um elenco começa a jogar forte. Agora na Série A, né? Isso, Vitor Roque chegou a Estevão vai jogar só um pedaço do brasileiro. Só né? um pedaço. Mas se Vitor Roque e Paulinho encaixarem aí, porque o Palmeiras tem um elenco muito grande, a torcida se queixava que pro que é o Palmeiras, para quem tem um orçamento beirando o bilhão, ou 1 bilhão ali quebrando um pouquinho, um triz, que não investia tanto nos últimos anos quanto o clube tinha de capacidade. Talvez porque já tivesse muito elenco, mas enfim, com as mudanças necessárias, seja pelo desgaste de algumas peças, por exemplo, liberou Rony, que já foi para o Atlético Mineiro, esse ano gastou. Foi o clube que mais gastou na janela. Facundo Torres também, que já tem 13 jogos e não tá bem no Palmeiras, mas um grande centroavante. Não dá para dizer que num campeonato que está sendo marcado por investimentos altíssimos e você é o time de maior investimento do campeonato, não dá para dizer que você não está numa disputa grande. Tá. Só que por desempenho e por elenco também tem esse dedinho de distância para o Flamengo ainda. Agora a gente vai para o clube que é talvez o pioneiro aí, né, desse formato SAF. Num projeto diferente. Na verdade, nem é SAF, né? Ele é aquisição. Exatamente, perfeito. Num projeto diferente, ele é do grupo Red Bull, né? É um dos ativos que a Red Bull como empresa possui. Tanto que não sobrou cor, não sobrou escudo, não sobrou nada. Exato. E tanto que está aqui na letra R, não está lá em cima no B. Não está no B. Vamos falar do Red Bull Bragantino, Fred, que passou aperreio, entendeu, né, o que é sofrimento ali também, dentro de uma Série A mais qualificada, onde o Red Bull não tinha aquele jogador extraterrestre, né, aquele cara que podia resolver qualquer jogo complicado ali em favor do Red Bull. Qual a expectativa que você tem aí sobre o time de Bragança Paulista? Para mim, fortíssimo candidato ao rebaixamento. Candidato ao rebaixamento. Pela primeira vez. Porque ele correu o risco de rebaixamento sem que eu apontasse de largada. Ano passado ele não começou como favorito ao rebaixamento, mas rapidamente ele virou. Tipo, não demorou muito para virar não, e aí escapou a partir de uma vitória surpreendente sobre o Atlético Paranaense e Curitiba, e sobrou para o Atlético, inclusive. Não vejo no elenco, Celso, jogadores que façam jus ao grupo Red Bull, tá? Claro, gastou muito na contratação de Zido Pita. Todo mundo queria. Ok. Tava um centroavante ali, no Cuiabá, valorizado. Só que gastou muito no cara que não tá correspondendo. Tem 2 gols em 14 jogos. 2. Tá? Perdeu seu melhor jogador.
Qualquer número que a gente traga aqui do Red Bull na temporada, o Red Bull tem 5 vitórias e 6 derrotas. As 2 classificações na Copa do Brasil, contra o Souza e contra o São José, foram de forma dramática nos pênaltis. Contra o Souza, assim, um escândalo. A quantidade de acréscimos ali no jogo, tá? Tudo isso com o Lucas Evangelista. E agora vai sem Lucas Evangelista, né? Que é jogador do Palmeiras. Então, para mim, ele tá da zona de risco para a zona de alto risco ali. Muito próximo. Talvez eu até acho o Ceará hoje um time mais interessante do que o Red Bull Bragantino. Talvez eu até inverta ali o papel. Seria muito descer uma linha o Red Bull, mas talvez eu coloque ele mais fechando aquela segunda linha ali. Então joga o Ceará para frente aí e encaixa o Red Bull. É um time que para mim tá vindo. Eu sei que pode no meio do campeonato fazer um alto investimento, inverter a lógica, mas ano passado não fez. Esse ano não fez. Não sei se vai fazer, sabe? Não sei se vai fazer. Perfeito. Vamos falar agora também de outro clube que subiu da Série B, subiu como campeão, o Santos, e foi além, né? Repatriou Neymar para pelo menos parte do Campeonato Brasileiro, né? E já se depara com um cenário onde Neymar não conseguiu engrenar, né? Mostrou já não que joga a estreia. Exatamente. Mostrou que continua sendo um jogador muito acima da média para o futebol brasileiro, que se conseguir ter saúde e foco, vai sobrar, mas essa parte, pelo menos da saúde, que é o que a gente pode falar, mais do que do foco, que é algo que é muito mais subjetivo, mas da saúde, a gente já pode falar que desfalcou a seleção brasileira depois de ter sido convocado, já vem desfalcando o Santos de decisões importantes, vai desfalcar o Santos da estreia do time no brasileiro, e eu acho que ficam mais incertezas do que certezas sobre o que o Santos é capaz, né? Porque depende muito de como esse time vai girar. Vinha bem, né? Com o Guilherme sendo a principal 10 referência gols, técnica, igual né, a Cano, os 2 artilheiros do país no ano. Mas já a partir da chegada de Neymar, naturalmente o plano de jogo muda, Guilherme perde espaço, deixa de ter a média de gols que tinha, e aí eu queria, a partir daqui, Fred, ouvir a sua análise. O que é que você espera do Santos aí para essa Série A? O Santos, Celso, caminhava sem Neymar para ser um time capaz de fazer um campeonato seguro, de estar junto ali daquele bloco que a gente coloca Cruzeiro, Fortaleza, Fluminense, Grêmio, um bloco de Sul-Americana. Com o Neymar e as portas que Neymar pode abrir, de chegarem outros reforços, tudo fica em aberto para o Santos. Pois é. Você pode pensar no Santos mais acima, só que você também pode pensar no Santos implodindo. Neymar não é um craque discreto, não é um craque que não causa efeitos colaterais. Neymar causa efeitos colaterais. O ambiente do Santos não é um ambiente de um clube padrão, focado, concentrado, padrão. Ele é um ambiente agora exposto, um ambiente tenso, um ambiente que qualquer coisa vira polêmica, tá? Que os jogadores precisam procurar muito Neymar dentro dos jogos, que o centroavante precisa recuar mais, porque é Neymar que não vai fazer o combate, Guilherme precisa recuar mais, os outros atacantes. É muito peculiar, mas Neymar é Neymar. Uhum. Neymar agora é o eterno se, né? Se Neymar se recuperar, se Neymar se concentrar, se Neymar se dedicar aos treinos, se Neymar ficar para depois de junho, se tudo isso acontecer, o Santos, para mim, disputaria ali mais perto das vagas da pré-Libertadores, podendo até ir um pouquinho além. Tirando todos esses se,
eu deixaria ele próximo ali ao Botafogo, ainda considerando o efeito positivo de Neymar. Ainda considerando o efeito positivo de Neymar. Eu achei Sem que você... Neymar, eu tenho mais porque dúvidas ainda hoje. eu não tô colocando na conta efeito negativo. Tu tá entendendo? Entendi. Eu tô indo da neutralidade pra cima. Pro positivo. Só que, nas minhas palavras, não no meu posicionamento aí na tier list, nas minhas palavras, eu acho que existe risco sim. Risco sim de implosão. Acho que o treinador não é um grande treinador, Caixinha. Tá? Eu acho que existe risco de implosão. Mas eu estaria colocando aí já o efeito colateral de Neymar. Certo. Então, deixa pensar primeiro no efeito positivo. E aí eu dou essa chance colocando o Santos ali próximo do Botafogo. Não sei por aí, se maestro. você tem a mesma visão. Para mim, o fator Neymar, eu não tenho tantas dúvidas em relação ao que o Neymar pode fazer no futebol brasileiro. A minha dúvida é mais sobre a quantidade de tempo que ele vai ficar aqui. E essa é uma resposta que a gente não tinha até a gravação desse vídeo. O contrato dele acaba uma parte apenas do Campeonato Brasileiro. O Santos precisa ter um jogador como esse até a reta final, que seria reforço nos 20 times. Seria reforço no Flamengo, no Palmeiras, seria reforço nos 20 times. Então, tendo essa dúvida, que está longe de ser tirada, pelo menos parece estar longe de ser tirada, fica uma incógnita, mas eu acho que não o suficiente para tirar o Santos de uma posição mais confortável. Fez o Campeonato Paulista competitivo, teve muitos problemas na Série B, foi o campeão da Série B, mas com muitos problemas com o Carille. Fez a troca, foi campeão e fez a troca, foi importante fazer aquilo ali, ou seja, não ficou porque foi campeão. Carille foi pro Vasco, né, inclusive. Então, o Santos, eu acho que tende a fazer o campeonato seguro, um campeonato sul-americana. Para mim, entre sul-americana e zona neutra. Isso considerando o contrato atual de Neymar. Se fosse o Neymar de 38 rodadas, eu subiria um pouco a projeção. Celso, a projeção reforçando, eu estou projetando que Neymar só vai jogar o que está acordado. Assim, a gente não tem como fazer uma análise que ele vai jogar as 38 rodadas. Celso, vai um voto de Minerva aí para um posicionamento. Tu consegue mexer esse símbolo da Sul-Americana? Veja. Não, eu criei aqui para mais de 40 opções de posicionamento. A turma ainda vai mexer o posicionamento. Porque eu quero encaixar o Santos ali na primeira posição ali da Sul-Americana. Sem problema. Eu acho que seria por aí. Essa aqui é a tier list mais, acho que mais móvel do país. Foi foda essa, viu? Não estava esperando que viesse essa possibilidade, não. Engraçado, opinião. Por exemplo, eu não acho que o Santos é o primeiro desse da Sul-Americana de jeito nenhum, mas é votação. Foi votação, tá votado. Exatamente. Vamos lá. Agora a gente vai para... Pode até trazer os dois, Fred, de uma vez, porque já vão fazer a primeira rodada e vão disputar a mesma fase, a mesma faixa de campeonato, né? Sport Virando a paleta, talvez. Mas vamos falar logo do São Paulo, Fred, que aparentemente, né, deixou aquele pior momento ali, né, pós Era de Ouro, para trás, né? Aquele momento de jejum, de time sem sal, de temporadas insossas também. Você acha que o São Paulo ele tem condições hoje de estar entre os pleiteantes do título de novo, do Campeonato Brasileiro? Do título, não. Ainda que tenha um time assim, com um peso de investimento considerável, mas essas 38 rodadas do Brasileiro, você tendo Flamengo e Palmeiras, assim, elevam demais, normalmente, a pressão por pontuação, tá? Mas eu acho que o São Paulo, ele tem um poder técnico embarcado ali, né? Você tem Oscar, tem Lucas, Calheri, muito encaixado no time, Luciano. Porém, o trabalho com o Zubeldia nunca deslanchou. Não é um trabalho ruim, não é um trabalho horrível, mas é um trabalho travado, tá?
O São Paulo tem um potencial não alcançado. Aquela observação que Cássio trouxe para o Inter não vale para o São Paulo. O Inter joga o futebol condizente com a força do time no papel. Tá mais provado, tá mais rodado. E o São Paulo ainda não, tá? E para completar essa equação, tem Libertadores. Ele não tem a força de elenco que o Palmeiras e o Flamengo têm. Então, eu coloco o São Paulo ali muito, muito parecido com o Corinthians, tá? Né? Corinthians ali. Pra mim ele é atrás do Atlético. Pra mim o Atlético está na frente do São Paulo. E eu colocaria ele um pouco... Eu não sei, tenho até dúvida se antes ou depois do Corinthians. Mas não importa muito antes ou depois. Pra mim, eu coloco os dois times numa visão muito próxima. Se tiver que escolher, nesse momento eu escolho o Corinthians à frente do São Paulo. Maestro, como é que você vê aí a situação do tricolor paulista? Libertadores entre o Atlético Mineiro e o Corinthians. A minha dúvida é se está na primeira fila ainda ou na segunda. Tu colocasse em qual, Fred? Ele colocou aqui, atrás então, do Corinthians. Mas na dividida, no fundo, eu disse que eles são iguais. Né? Não, mas atrás do Corinthians ou não? Não, mas se tivesse que colocar, eu colocaria atrás. Mas se você colocou na frente, para mim tá ok, porque o meu voto real era ele igual ao Corinthians, no mesmo ponto. Então deixa nessa posição, então. Pronto, tô de acordo também. E agora a gente fala do Sport, o Sport que o outro clube, né, que conseguiu voltar para a Série A, né, fez investimentos pesados no mercado, né, na casa das dezenas de milhões de reais, apesar de o clube ainda não ter divulgado, né, de forma clara. A gente sabe, a partir da divulgação de outros clubes e de especulação também, de apuração, que é nessa faixa de dezenas de milhões de reais, o investimento que o Sport fez nessa janela, mas está longe de a gente dizer que essas dezenas de milhões de reais já podem ser percebidas dentro de campo, né? Na verdade, a minha sensação é de que o Sport, já depois de 3 meses da temporada 2025, ele está num estágio pior, apresentando um futebol pior, né? Uma proposta de jogo pior, no estágio anterior ao que terminou a temporada 2024, ainda que a gente esteja falando de uma temporada de série B. Por isso considero o Sport aí um time que tem alto risco de queda, né? Acredito que na frente do Juventude ainda, né, por potencial técnico, mas por bola mostrada muito, muito distante ainda, bem distante. Maestro, queria ouvir também o que é que você acha desse retorno do Sport à elite do futebol nacional. Para mim é na zona de risco, porque ainda que esse futebol esteja muito abaixo, mas tem uma capacidade técnica próxima do Ceará, ou melhor do que o Ceará em alguns momentos, em peças individuais talvez, coletivamente não, estou falando capacidade técnica individual. Bragantino não está tendo esse diferencial ainda e certamente está acima do Juventude nessa questão. O time agora na parte coletiva, o time de fato muito mal, né, nessa temporada, mas seja um ajuste com o próprio Pepa, que é o atual treinador, ou se uma eventual troca de comando, não seria aquela de trocar e o cara fazer um milagre com pouco. Eu não acho que a solução do Sport é um milagre. Eu acho que tem elenco para fazer um campeonato de permanência. Assim, não é... Aqui a gente estava falando de Mirassol. Mirassol, se o cara chegar, tem que fazer um trabalho assim excepcional. Eu não acho que a permanência do Sport seria um trabalho excepcional. Então, eu trato como, sem dúvida alguma, esses últimos jogos acentuaram isso, talvez deixaram um pouco, poderia estar mais colado no Ceará e agora pode ser até na última linha, mas para mim está antes de alto risco. Ele está na zona de risco, porque ele já estava na zona de risco. A minha visão também é essa. Porque aqui a gente está tentando projetar
é um exercício muito difícil, porque a gente não está projetando a primeira semana do campeonato. A gente está projetando coisas que vão acontecer em dezembro. O campeonato termina dia 21 de dezembro. Por isso que o Botafogo, que perdeu de todo mundo no começo do ano, tá na frente do Santos, do Cruzeiro, do Fortaleza, do Fluminense, do Grêmio, tá? Do Juventude, que tem um aproveitamento 2 vezes maior que o do Botafogo. Então, eu acho que é o que Cássio falou. Existe uma qualidade embarcada no esporte e um potencial de investimento declarado, inclusive. Para a próxima janela. Verdade. É um time que não fechou os investimentos para 2024. Veja só. Para 2025. O Sport é um time que a gente acompanha muito de perto, então a gente tem mais informações. O Sport está com 60% do que projetou para a Folha. Tem ainda lastro considerável para encorpar esse elenco, tá? É um clube que entrou numa ousadia financeira muito grande nessa Série A. Numa ousadia financeira, numa ousadia de perfil de elenco. Agora, futebol jogado, ele certamente está entre os piores. Futebol jogado... Foi isso que eu pesei, no fim das contas. E alguns retratos aí, ele estaria atrás do Mirassol, talvez. Atrás do Juventude, com certeza. Mas a gente tem que projetar... Vocês me convenceram. É que eu pesei muito o futebol jogado. Eu não consigo desvincular muito o esporte do bloco onde está o Ceará, onde está o Red Bull Bragantino, tá? E até dando spoiler, acho que já é o próximo time, que é o Vitória, também é muito parecido. Eu acho que esses times vão andar largam na mesma posição. Você vai ter, o Ceará é o mais encaixado, mas tem menos potencial a ser desenvolvido. É o de menor potencial técnico e até de investimento. Está investindo pouco esse ano. Isso. O Vitória é o remanescente da Série A. Vem de um ano na Série A, perfeito. Tem investimento. E o Sport é o que está mais disposto a ir para o all-in. Que já deixou isso claro no começo do ano. E corre o risco de perder tempo. Só que a situação já começa tão pressionada que talvez seja um clube que, se começar muito mal, não demore a ir para os boxes, né? A fazer mudanças. Então, hoje eu posicionaria o Sport ali atrás do Ceará, já que aqui a gente está colocando mais ou menos na ordem, né? Mas eu acho empate, tá? Eu vou colocar atrás do Ceará por aquele exemplo que Cássio falou do Inter. Já está jogando um pouco mais. Dá mais segurança ao torcedor. Dá uma segurança para as primeiras semanas de largar com mais pontos. Mas eu acho que são muito parecidos. Tá? Eu acho que são muito parecidos. Eu acho que Detalhe, são diferentes. Eu coloco o Sport na frente do Red Bull, tá? Esse Red Bull, para mim, é o time que tá muito, muito cheque. Eu acho que são parecidos, Fred, em relação a objetivos, e acho que são diferentes em relação às características e às potencialidades. Mas dá pra gente seguir como você sugeriu, sim. Antes de a gente falar do Vitória, que também, como o Fred já antecipou de spoiler, deve Eu até errei, né? A ordem dos fatores. É Vasco e Vitória. Exatamente. Antes do Vitória, a gente vai falar do Vasco. Tá todo mundo na mesma linha, viu? Essa frota aí, né? Então vamos, já traz aí o Vasco para dentro da zona de risco. Essa é a análise, Fred. Um bom goleiro, Léo Jardim, fazendo uma boa temporada, e um centroavante absurdo, né, que é Veguete. Não tem muita coisa além disso. Felipe Coutinho é um grande jogador, a gente não precisa aqui debater a qualidade de Felipe Coutinho, mas não aconteceu. Aí você joga nesse caldeirão do Vasco a pressão de ter se distanciado muito dos outros 3 clubes do Rio. Isso aumenta sempre a pressão. Sabe, Celso, a gente vê aqui, a gente debate muitos clubes do Nordeste no podcast 45 minutos, e a gente tem um debate dizendo, não, o jogo contra o São Paulo é um jogo de descarte, o jogo contra o Palmeiras é um jogo de descarte. E hoje eu vi um cara dando resposta dizendo assim, no dia que eu achar que Sport e Palmeiras na ilha é um descarte, que a maior chance é do Palmeiras e não do Sport, eu paro de torcer. Ou seja, se o torcedor do Sport diz isso, imagina o torcedor do Vasco, que já foi um dos maiores clubes do país.
Mas ele tá errado, não. Não dá, veja, pegar nessa lógica do esporte. Vai ser difícil contra o Palmeiras, contra o Flamengo, vai ser tudo difícil. Mas não existe descarte dentro de casa. Não, então, ok, mas assim, ninguém coloca 3 pontos contra o Palmeiras em casa. Não. Eu acho não é a palavra descarte, é a palavra assim, você não pega uma projeção de campeonato e faz assim. Como é que o Sport faz para não ser rebaixado? Não, é aqui, ó. Palmeiras em casa 3 pontos, você não Flamengo coloca. em casa 3 pontos. Você não coloca. Você coloca 0. Aí que tá, eu não acho. Acho que o cara. Mas eu entendi o que você falou, entendi. Mas eu acho que dentro de casa você. Contra Palmeiras e Flamengo, pra mim é 0 nos dois. Contra Inter, contra Atlético, contra São Paulo, o cara coloca 1. E assim o cara vai buscando as pontuações. Isso. Perfeito. De acordo com essa leitura também. Então, assim, o do Vasco, Celso, tem uma pressão muito maior. Se o do Sport não aceita isso, imagina o do Vasco. E aí tu coloca nesse caldeirão, pra terminar, Fábio Carille. A gente viu a forma burocrática, a gente conhece Fábio Carille, só que a gente tem o Fábio Carille recente, do Santos. Foi burocrático, assim, prendeu aquele time do Santos ao máximo. Tá? Então eu acho que o Vasco ali, ele tá fora da zona de risco, mas na mesma linha. Eu acho que as fragilidades de Vitória, de Ceará, de Sport, de Red Bull Bragantino, Juventude e Mirassol deixam o Vasco um pouquinho na frente, tá? Mas Cássio pode até decidir se dentro ou fora da zona de risco, mas para mim nessa linha que vai do amarelo pro laranja. Pedrinho, presidente do Vasco, o Vasco era SAF, já desfez a SAF, enfim, acha que o Vasco tem um elenco de G8. Jogou até pra Carille a responsabilidade, ó. Isso, pelo time, eu acho que é pelo menos G8. Pronto. Veja a bronca. Tô quase colocando zona de risco por causa disso. Eu não acho que o Vasco é pra tanto. Mas é mesmo a lógica de Pedrinho não pode ser diferente da que você acabou de falar. Pedrinho é um torcedor. É um presidente do Vasco, mas é um torcedor do Vasco. Então ele não pode achar que o Vasco vai zerar em casa contra o Flamengo, vai zerar contra o Flamengo. Ele olha o Vasco e vai falar, é o Vasco mesmo. Então, assim, vai perder jogos, mas vai fazer muito ponto também. Eu não acho que é o G8 que ele imagina, mas numa área de neutralidade, antes da zona de risco, por aí. Mas aqui nessa linha, é onde eu posicionaria o Vasco. E o Vitória, maestro, vai estar em que posição para a gente fechar aqui a nossa tier list degradê? Juntinho da turma, todo mundo junto. Mas juntinho em que posição? Essa é a questão, porque por enquanto tá caindo... Tá difícil de enumerar, viu, Aline? Os 4 ali são muito difíceis de enumerar. Muito abraçado, né? A bronca é que inicialmente o Vitória, ou seja, para quem tá entendendo, é ali na zona de risco, junto a Ceará, Sport e Bragantino. Como a gente tá colocando Juventude e Mirassol mais abaixo, meio que indica, e o Vasco numa zona neutra, tá mais amarelo do que laranja, meio que indica que esses 4 times são 4 para 2 vagas, pelo menos no primeiro momento, né? Perfeito. Aí, obviamente, vai caber para esses times, para que o Vasco desande, para que o Grêmio não consiga acontecer nesse campeonato, para que o Santos, com o sem Neymar, passe a ter problemas, enfim, que o Fortaleza não consiga virar a chave, para ter mais candidatos, mais concorrentes, porque senão é muito puxado. 2 de 4 aí, o brasileiro quer 4 de 20. Mas aí 2 de 4 é chato. A gente pode... Existe uma simbologia do empate que é essa aqui, tá, Celso? Todo mundo... Mas eu acho que não. Eu acho que não é aí, não. Eu acho que... vai colocar aí. Eu colocaria, já que você está fazendo isso, eu ainda botaria o Bragantino mais para a direita. Os 3 nordestinos colados. Isso. Isso. Pronto. É o que eu acho. Boa. Essa é aquela questão. Tirando o Bragantino... Gostei muito, Fred. Gostei muito. Eu tenho. A ordem foi alfabética, inclusive. Eu tenho um argumento para cada um. Se você disser assim, por que você acha que é o Ceará que está na frente? Porque é o que incorporou mais, que tem um time sólido, está com a torcida muito próxima, Pedro Raul entrou muito bem. Por que o Vitória? Porque o que Carpini fez ano passado, já pegando um dano, você vai ter o respeito para esse ano. Mas ao mesmo tempo, Mateuzinho, que era uma figura importantíssima, começa a temporada com sérios problemas físicos. O Elton Rato, o maior reforço, tá rendendo nada, jogando nada. Não tem centroavante. Só que aquela negociação de Davidson que a gente falou do Fortaleza
pode resultar em Renato Kaiser no Vitória e já muda o centroavante. Então, são notícias, são fatos, Celso, que um fato já muda tudo. O Ceará sem Pedro Raul, para mim, estaria atrás de Sport Vitória e Red Bull Bragantino. Porque, na minha avaliação de elenco... E ao mesmo tempo, Pedro Raul vai funcionar na primeira divisão? Pablo e Paciência do Esporte vão funcionar na primeira divisão? De baixo para cima, para mim, os piores elencos de formação são... Mirassol, Juventude, Red Bull. Mas isso é em elenco. E futebol jogado esse ano já vai ali para baixo. Sport com o Mirassol, tá? Aí Red Bull Bragantino, aí Botafogo já vem. Veja como as coisas mudam. Fortaleza já vem. Já vem o Fortaleza, já vem o Grêmio, já vem... São as coisas, quando é só futebol, as coisas mudam. Aí você tem capacidade de investimento, aí o Sport já fica acima. O Ceará já fica abaixo, na verdade o Red Bull acima, depois do Sport, nesse núcleo. É tudo muito parecido. É tudo potencial muito parecido. que você tem no elenco atualmente. Acho que o Sport estaria à frente do Red Bull, por exemplo. Isso. Mas enfim. Bom, galera, dessa forma a gente fecha, tá? Essa nossa tier list. Lembrando que estamos gravando A gente tem direito, isso. Celso, de fazer depois da 12ª rodada, tá? Exatamente. Lembrando que vai parar pro Mundial isso e a gente tem uma nova carta. antes de a bola começar a rolar pelo Brasileirão, tá? Esse foi o retrato que nós vimos, né, neste dia 27 de março, que é quando a gente está gravando, para ser mais preciso. E como o Fred pontuou, seguiremos acompanhando todas as rodadas do Brasileiro, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D, e a gente vai fazendo aí as atualizações das nossas projeções, porque se tem um negócio que a turma está acostumada a fazer, é dar a cara. Tem muitos anos que a turma está dando a cara aí, ninguém tem nenhum receio de fazer os ajustes e as correções necessárias. Eu agradeço aqui a Fred pela produção desse programa, pelos comentários, eu agradeço também ao maestro por todo o conhecimento que ele sempre traz, que ele sempre agrega. Agradeço ao nosso querido Rodrigo Carvalho, que foi diretor aqui desse nosso programa, editor também do nosso programa, e desejo um forte abraço, deixo um forte abraço a cada um de vocês. Se você gostou aqui desse conteúdo, deixa aqui o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e ajude o Game Arena a crescer. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.